Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de onde estiver, aí estejais também. Jesus faz um apelo aos homens de primeiro não turbar o coração, não deixar pesado pelas coisas que vemos. Ele pede que nós tenhamos calma e tranquilidade diante dos momentos em que vivemos. Principalmente porque, como nós estamos numa escola de provas e expiações, é comum nós termos mais aflições do que alegrias. Mas Ele não quer, Ele não deseja que o homem tenha o coração pesado diante daquilo que vê. Porque antes dele falar deste momento de deixar o coração pesado, já nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Ele fala que nós deveríamos ter bem-aventurança, ter alegria, ter ousadia diante da fome de justiça, diante da pacificação da alma. Ele avisa que o homem pacífico herdará a terra. Então, ele fala dessa necessidade de encontrar a paz em si. E quando nós estamos com a paz em si, nós poderíamos caminhar, ir em direção ao Pai, olhando sempre as estrelas como Ele mesmo olhava. E Ele nos dá um roteiro, esse roteiro que fala do amor a Deus, do amor ao próximo, de reconciliar-se através do momento em que se vive ou no futuro. Ele nos dá esse entendimento de que nós podemos reconciliar agora enquanto vivemos ou teremos a oportunidade de reconciliar no futuro. Mas Ele aconselha este momento em que estamos vivendo. Ele aconselha a ter coragem, Ele aconselha a perdoar o irmão. E esteja esse irmão na roupagem que estiver, na condição de nosso familiar, de um amigo, de um adversário pertinaz, não importa de que maneira nós encontramos uns com os outros. A importância de perdoar, a importância de caminhar encarnado ou desencarnado, olhando as estrelas. E no momento, é o nosso momento de pacificar o espírito. E ao pacificar o espírito, Ele pede que nós aprendemos dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde. Ele espera um olhar nosso maior que o nosso próprio ego. Ele espera um olhar aonde nós possamos estar com tranquilidade, levar a tranquilidade, permitir-se a tranquilidade, auxiliando uns aos outros. Porque o caminho da evolução é desta maneira. Nós cuidamos da nossa evolução e cuidamos da evolução daquele que convive conosco. Amando e perdoando parece fácil falar, mas nós sabemos, nós estamos encarnados, nós estamos com uma família encarnada grande e sabemos que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil perdoar todas as coisas que acontecem conosco. Nós sabemos que não é fácil ter o coração leve com todas as coisas que acontecem neste momento na Terra. Nós sabemos que não é fácil pensar que o nosso país está num momento difícil ou que o outro país está num momento difícil. Nós sabemos que não é fácil pensar que muitas vezes estamos desempregados ou que não temos o dinheiro para pagar o aluguel ou que fomos pedido, a casa que moramos foi pedida porque há necessidade de mudar o inquilino porque nós não conseguimos fazer as nossas contas. Então
Então nós sabemos que não é fácil, mas nós falamos na espiritualidade antes de nascer que conseguiríamos e que teríamos uma leveza, que teríamos graça, que teríamos entendimento e educação, gentileza e pacificação. Então nós necessitamos todos os dias lembrar de Jesus dizendo que era manso e humilde, para que nós consigamos pôr em nós essa mansitude e essa humildade. Lógico que muitas vezes nós não conseguimos, e muitos dias seguidos nós não conseguimos, mas quanto mais nós exercitarmos, mais aumentamos a possibilidade de conseguir. E também os evangelistas nos dizem que Jesus olha num momento crucial da vida dele, ele olha para Jerusalém, coloca o olhar no horizonte e chora. É nessa passagem que Jesus está contando das provas e expiações que nós teremos no futuro. Ele chora ao contar disso. Os evangelistas relatam isso, que ele diz que nesse momento o mundo falaria de guerra e de rumores de guerra. É o que nós vivemos, é o que nós ouvimos hoje. Todos os dias nós ouvimos notícias de guerra e rumores de guerra. Ele fala que haveria fome. Nós sabemos quantos acampamentos de refugiados que existem, quantos irmãos nossos em quantos países, inclusive no Brasil, que passam pela prova da fome. Então ele fala disso, ele conta isso com os olhos cheios de lágrimas, ele fala das desavenças familiares. Nós vivemos muitas vezes as desavenças familiares. Nós já estamos encaminhando para o fim do ano e geralmente nas festas de Natais e Ano Novo é o que mais vai em reportagem, as desavenças familiares. Ele fala dos assassinatos passionais que nós ouvimos e vemos todos os dias na televisão. Mas ele pede que, apesar de tudo isso, que o nosso coração não fique pesado, não fique turbado e que nós não percamos as alegrias do coração, apesar de tudo. Ele pede para que nós tenhamos uma grande e maravilhosa esperança em torno de nós. Essa esperança que ele está pedindo é a certeza da existência de Deus em nós. Ele pede para crer nele e crer também em Deus. Ele está presente com os discípulos em carne, ele está encarnado e diz para eles naquele momento que ele é uno com o Pai. Ele e o Pai é uma só figura, em pensamento, em comunhão. E ele diz que o Pai existe, ele traz essa certeza. Até aquele momento, o povo de Jesus, o povo de Israel, tinha uma consciência de um Deus único, de um Deus em espírito. Eles carregavam isso em mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o mandamento completo, porque nós sempre falamos que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele na íntegra, na lei que eles seguiam na época, era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força de seu coração, com todo o empenho de seu espírito, e não crieis nenhum tipo de imagem, nem aquelas que habitam no solo, nem aquelas que estão no fundo do mar, e nem aquelas que estão nos céus, e nem a imagem semelhante ao homem. Então o povo de Jesus, os israelitas, criam num Deus em espírito e em verdade, mas as pessoas encarnadas, as outras nações, os outros povos não acreditavam dessa maneira. Eles acreditavam em diversos deuses e eles criavam imagem e eles não tinham muita certeza se após aquela vida que eles estavam tendo existia ou não algo mais. Mais ainda, eles não tinham a ideia
profunda de que Deus realmente existia. E nesta passagem Jesus pede para crer em Deus e crer nele também e confiar que ele é uno com o Pai e confiar de que Deus existia. E ao trazer essas lembranças, ele mostra que até aquele momento estava num estágio a humanidade e que a partir dali toda a terra conheceria um Deus único e que Deus era amor. Lembra que eles tinham um Deus olho por olho, dente por dente, um Deus de vingança, um Deus de exército? Jesus está trazendo que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é reconciliação, que Deus é renascer. Ele está ensinando aos homens que ele tem que renascer de novo para ver verdadeiramente o reino dos céus. Ele está ensinando que nós temos a oportunidade de recomeçar a cada dia. E ele informa mais, ele diz que Deus trabalha todos os dias. E que se Deus trabalha todos os dias, nós também trabalharemos todos os dias por nós. E Jesus faz a pergunta: qual de vós que tendo um filho que lhe pede pão, oferece uma serpente? Que dirá ao Pai, que é o Criador, que conhece todas as coisas e fez todas as coisas? Com esse pensamento começa a se mudar a estrutura da terra e o pensamento da terra. E a partir daí nós vamos ver civilizações que desapareceram, civilizações fortes, civilizações que imperavam na época e que desapareceram para que a estrutura do pensamento de Jesus se fizessem reais. Todas essas civilizações desaparecem para dar abertura ao novo pensamento de Jesus. Todas desaparecidas. Aqui começa a ocorrer a mudança, porque o homem passa a ensinar o outro homem que Deus é amor. Eles não compreendiam dessa maneira e nem via Deus como amor. Que Jesus é o governador e Ele é o nosso Salvador. Salvador de compreender, entender que nós existimos antes do berço, que nós existimos agora e que nós existiremos no futuro. Jesus direciona os nossos passos, Ele é o nosso zênite, Ele é a nossa direção, Ele é a seta, o caminho, a porta que nos leva ao Pai Criador e nos leva e nos abre a coisa mais importante que nós até aquele momento não entendíamos. Ele nos abre o universo. Ele nos traz o entendimento que a casa de Deus e a casa de Jesus é o espaço. O espaço como conhecemos. Ele diz: há muitas moradas na casa do Pai. E eu vou para essas moradas, nos mostrando que o cosmos não é solitário, não é único à Terra, e que nós não estamos isolados. E que ninguém está isolado. E Ele, no seu imenso poder e processo evolutivo, pode viajar pelo cosmos e agir no mesmo, porque Ele está dizendo: eu vou para essas moradas vos preparar lugar. Ele está mostrando que Ele pode ir e Ele está dizendo que nós também iremos. E quando é que nós iremos? De que maneira que nós iremos? De que maneira que nós vamos fazer parte deste processo? De que maneira que nós deixaremos de ser isolado e acreditar que há vida humana somente na Terra? Eu vou preparar lugar. E o que Ele vai fazer?
Ele vai fazer publicidade, Ele vai falar de nós, Ele vai fazer um merchandising. O que é preparar o lugar? É fazer amigos, é reservar um lugar, é para ter aonde ir, com quem ir e como ficar. Se na vida encarnada nós não vamos em nenhuma cidade sem reservar hotel, sem ter certeza absoluta que teremos um lugar para ir, imagine no cosmo. Nós temos que ter um publicitário, nós temos que ter alguém fazendo o nosso cartaz, dizendo que nós estamos prontos, dizendo, eles já podem viajar, já podem andar de um lugar para o outro. É isso que Jesus está dizendo, eu vou lá preparar, eu vou lá guardar um lugar, vou lá mostrar e achar alguém que lhes receba, alguém que lhes deseja. Quando isto acontecer, quando nós estivermos prontos e pudermos ver todas essas coisas e conhecer estas verdades e ter a mansitude e a humildade dele, ele nos apresentará o cosmo, ele nos apresentará toda a vida descortinada, buscando-nos e permitindo que os demais também nos chegam. Então, quando ele diz assim, que nós olharemos para os céus e veremos em toda a sua glória. Então, ele diz que nós o veremos em toda a sua glória, mostrando que todos virão. Mas se estão pensando assim, será que ela está falando isso mesmo? Quando ele está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta se ele é rei na terra, ele diz, ainda não sou rei deste mundo, porque ele diz que nós temos que estar pronto, é o que nós estamos vendo agora. Mas ele diz, se eu já fosse rei, todas as minhas gentes viriam para estar comigo. Aonde é que estavam estas gentes? Da onde que eles viriam? Da casa infinita, do cosmo infinito à nossa frente. Temos que ter consciência desse cosmo, temos que ter consciência deste infinito, termos consciência que o universo está cheio de moradores. Nós falamos da pluralidade das existências e muitas vezes temos dificuldade de entender que há realmente outros seres morando em outros lugares, vivendo a vida como nós estamos vivendo. Às vezes nós vamos conversar com alguns irmãos e eles dizem assim, mas isso é muito abstrato, não é tão concreto assim. Como não é concreto? Jesus explicou que é concreto. Ele disse que as suas gentes lutaria por ele. Ele mostra que há outras moradas. Então é estranho nós duvidarmos de que há outros seres em outros lugares. Ele fala que nós vamos ter este intercâmbio de coração aberto, de solidariedade, de amizade, para conhecer o que o Pai pode fazer, para termos um relacionamento de amor e bondade para com todos, quando estiverem prontos. Porque ele diz que enquanto nós estivermos lá, naquelas provas que ele estava chorando, rumores de guerras, desavença entre nós, nós não estamos prontos para entendermos os nossos outros irmãos. Nós não estamos prontos para entender as gentes que ele prometeu, o seu povo solidário e em bondade. Jesus nos diz que precisa preparar essas diversas moradas. Mostra que o Pai e seus auxiliares diretos estão sempre operando, construindo novas moradas, novas casas no universo infinito. Nós sabemos disso. E a comunicação uns com os outros é através do pensamento. Comunicação que ajuda, comunicação solidária. É disso que Jesus fala, dos espíritos que habitam conosco. Nós lemos uma mensagem agora, nós ouvimos a mensagem agora. E muitas vezes nós nos pegamos, será que os amigos espirituais existem mesmo? Eles falam conosco, escrevem conosco.
E às vezes nós ficamos assim dizendo, acho que é a imaginação da minha cabeça. Acho que eu estava sonhando, ou como diz uma amiga minha, viajando nas batatinhas. A espiritualidade falando conosco, nos falando, e nós colocando dúvida. E Jesus ensinando que o Pai trabalha o tempo inteiro, o tempo todo, que os espíritos auxiliares diretos, evoluídos como Jesus, agem e interagem em todo o cosmos. Por isso que Ele espera um olhar maior que o nosso próprio ego. Porque quando nós colocamos dúvidas, nós ainda estamos olhando muito próximo de nosso umbigo, muito próximo do nosso próprio ego. Ainda estamos dando importância em demasia para nós e esquecendo de dar importância real e verdadeira ao universo. Crescer em igualdade com o universo diante de nossos olhos. As estrelas silenciosamente nos mostram o caminho todos os dias, todas as noites, mas esquecemos de olhar, esquecemos de navegar como Jesus navegava. Esquecemos de perdoar, esquecemos de facilitar a vida do próximo sendo generoso, esquecemos de facilitar a nossa própria vida, complicando e enchendo-a de tensão desnecessárias, carregando em si doenças do espírito que já deveriam estar erradicadas. A erradicação das doenças do espírito está no perdão e o amor ao próximo, que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Mas ainda somos lentos em entender, somos lentos em compreender. Mas Ele nos mostra os espíritos no mais alto grau de evolução, auxilia os que estão a caminho. Ainda bem que Eles nos carregam nos colos. Promessa de Jesus também. Eu irei, mas enviarei um Espírito em meu nome, que estará convosco em todos os tempos e até o fim desses tempos ruins em que vives, tempos que choro, tempos que sofro, para falar de mim, para que não esqueçais o que eu ensinei, para multiplicar o que eu ensino, para exemplificar e ensinar os homens. Interagem conosco o tempo inteiro, e desde os tempos idos, desde os profetas, que esses espíritos dividem o pão em ação direta no trabalho evolutivo do homem. A história do povo de Jesus está repleta deles, inclusive partindo verdadeiramente o pão e desaparecendo diante dos seus olhos, e eles dizendo: um anjo falou comigo agora. Nós estamos em outros tempos, em outra época, e às vezes temos dificuldade de entender, de aceitar que os espíritos amigos estão conosco o tempo inteiro. E os espíritos não tão amigos também. Só que Pedro nos disse antes para nós escolhermos a multidão de testemunha que nós queríamos. Desde dos mundos primitivos, inferiores, expiações e provas, regeneradores e os superiores, e felizes, que nós sabemos que há diferença, nós sabemos que há moradas diversas, nós sabemos que o mundo vai do primitivismo ao progresso. O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo que estou fazendo o tema, fala de todos os mundos, do primitivo, do inferior, do de prova, do expiação, do regeneradores, dos superiores e felizes. Não é agora que os espíritos estão dizendo.
já tem mais de 200 anos, esclarecendo as diferenças de mundo e a importância de Jesus preparar o lugar e a importância do progresso total da nossa condição de ser encarnado e, consequentemente, a nossa condição de espírito. A Terra é provas e expiações, e caminha a passos largos desde o primeiro dia em que Jesus, num casamento, transformou água em vinho, dizendo: eu vim para que aprendeis. Começou a nossa regeneração, lenta, muito lenta, e agora acelerada. Porque nós temos pouco tempo. Os espíritos amigos têm avisado, através de mensagens diversas, que precisamos sim entrar em regeneração. É que nós esperamos a regeneração com uma grande chuva de espíritos superiores reencarnando e nos carregando nos braços. E Jesus nos ensina que o trabalho a ser feito é nosso, que eles nos auxiliarão, mas quem fará o trabalho somos nós. Então, deixar para depois, enganar o tempo não se pode mais. Temos consciência, não podemos alegar ignorância. Antes de chegarmos ao Espiritismo, poderíamos até dizer que não conhecíamos a lei, que não conhecíamos a pluralidade das existências, mas ao chegar no Espiritismo, encerra-se a fase de inocência e passa-se a fase de responsabilidade, de conhecimento, de desenvolvimento e de crescimento rumo ao cosmos, rumo ao infinito. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção. Nós precisamos ensinar isso aos nossos irmãos que não têm esse entendimento. Nós ouvimos que o suicídio é praga, que a depressão é praga, porque as pessoas vivem com tédio, vivem com estresse, vivem com isso, vivem com aquilo. E nós espíritas, cabe-nos a tarefa de esclarecer que não há como suicidar-se, porque a morte não existe, que você dilacera o corpo de carne e complica a sua condição de espírito, impedindo a sua entrada a novas moradas. Cabe ao espírita ensinar que a depressão é uma doença de alma, porque você está tediado em viver e perdoar e viver com alegria. Que há necessidade de ter esperança, há necessidade de ter perdão. Que ao matar a esperança, nós criamos a depressão, o esmagamento da não esperança de viver e viver em plenitude. Que o estresse é porque valorizamos mais a vida material do que a vida em equilíbrio em espiritual. O estresse é porque nós não paramos o relógio do tempo, é porque nós não nos dedicamos à fraternidade e à solidariedade entre nós. O estresse é porque nós gastamos muito tempo com a TV, que deveria se chamar tempo vago. TV. Deixamos o tempo vagar diante dos nossos olhos. E muitas vezes não ouvimos o choro silencioso do nosso filho, da nossa filha, do nosso parente no quarto ao lado, em desespero, porque dedicamos o nosso tempo a tempo vago, porque não temos tempo. E ao fazer isto, nós matamos o prazer da emoção de viver como Jesus nos pediu. Será que nós conseguimos conceber Jesus encarnado, caminhando com os homens em Jerusalém, em toda Israel, com tristeza,
com o estresse, com desânimo, com depressão? Ou nós o vemos em virtude máxima, em magnitude, curando, sanando, consolando, enxugando lágrimas e dizendo que Ele e o Pai eram um, que era para termos esperança. A Nicodemos ele diz: és doutor da lei. Essa pergunta de Jesus a Nicodemos nos cabe. Nós somos considerados o farol do conteúdo religioso da terra, aquele que ilumina. Jesus provavelmente perguntará a nós: és doutor da lei e não sabe dessas coisas? Não sabes que terás que renascer? Como vamos renascer? Uma pergunta que deveríamos nos fazer todos os dias. Como vamos renascer? Jesus nos deu técnicas e condutas especiais para conseguir o reino. Ele viveu essas técnicas, ele viveu essas condutas. Ele começa dizendo que nós temos que reconciliar enquanto estamos a caminho. Diz que o Pai é amor, diz que devemos amar uns aos outros como Ele nos ama. Diz que a casa do Pai há muitas moradas. Ele diz que Ele próprio é procedente de outra morada superior à terra. Se este reino fosse meu, a minhas gentes viria. Outra morada que Ele a denomina como reinos dos céus. Nos convida a viver neste reino e dá técnica para lá chegar. A primeira técnica é amar o Criador, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo e reconciliar-se com Ele. Mas reconciliar não é deixar para amanhã no futuro. Reconciliar agora, para que nós possamos ter a resposta de como é o nosso próximo renascer. De que momento nós faremos parte dos reinos dos céus? Que momento vamos integrar as hostes do Senhor? Que momento poderemos dizer que nós também somos o povo dele? Que nós fazemos parte? Que momento nós estaremos na qualidade de obreiros da última hora, honrados pela oportunidade de redimir o nosso passado, que muitas vezes inenarrável? Quem de nós podemos dizer que não temos erros? A quem nós podemos atirar pedras? Quantos de nós nascerão ainda surdos? Quantos de nós nascerão ainda cegos? Quantos de nós nasceremos ainda imóvel? Ele nos chama. Eu vos chamo para trabalhar na vinha do meu Pai. E todos são chamados. Mas poucos são escolhidos porque nós perdemos-nos nos caminhos da vida. Nós nos perdemos a lamentar. Nós nos perdemos a chorar por nós mesmos. Nós nos perdemos diante da indignação de um pequeno erro que alguém nos faz. Enquanto o Pai faz vistas grossas aos nossos erros constantemente e nos oferece um governador que diz ao próprio Pai que nos ama e que nenhum de nós se perderá. Nenhum de nós se perderá.
Ele diz: Pai, não os tire do mundo, não os extermine, não os mande para outro lugar, não lhe dê fim, não lhe dê cabo, porque eu os amo. E eu confio neles. E nenhum deles se perderá. Puxa vida, Jesus tem essa esperança em nós. Nós precisamos retribuir a esperança de maneira igual. Vez ou outra nós nos perguntamos se Ele existe mesmo ou se Ele está próximo de nós. Nós vamos fazer a prece e dizemos assim: Jesus, você está aí? Estou cego, não estou te vendo, não estou te percebendo. Jesus, meu ouvido é moco. Será que dá para falar dentro da alma porque essa não dá para ouvir? Até quando? Até quando Ele nos pergunta? Até quando? O progresso é uma das leis da natureza. E todos os seres da criação, animado ou inanimado, está sujeito pela vontade de Deus, porque Ele assim o fez para nossa grandeza e prosperidade, seja na existência da terra, seja na existência de qualquer outro lugar, no cosmo infinito que o Pai trabalha todos os dias para nos receber, para que possamos interagir, para que possamos auxiliar, para podermos dizermos que somos unos, como Jesus dizia e era. Jesus, Ele próprio procedente de outra morada, ditosa, superior à terrestre, denominada o reino dos céus, diz que precisamos repetir a vida corporal e em espírito quantas vezes forem necessária para que o nosso burilamento chegue à plenitude do espírito e sobre o seu olhar compassivo, sobre as mãos misericordiosas, o homem que se lhe doa supera-se em paz, em amor, em resignação, deixa leve o coração, não mais o perturbando, e começa o empreendimento, o caminho da própria ascensão espiritual. E quando assim nos encontramos, passamos a nos reunirmos em assembleias, fortalecendo os laços de amizades que se encontram em todos os lugares, em comunicação de pensamento, a linguagem universal do cosmo, em plenitude com o Criador, em coletividade de espírito que é a alma do próprio cosmo. E o grande acontecimento da regeneração de nossa humanidade terráquea na Terra acontecerá. O cosmo é a inteligência, e que nele todos habitam, que faz parte de uma única vontade, de uma única unidade que harmoniza num todo. Unidade chamada Deus. Para nós, chegou o momento de transformação em que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos. Nessas palavras, amigos, não há nada de místico nem de mágica, mas o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra a qual toda a má vontade humana se quebra. É a lei imutável criada por Deus. E seremos a geração nova que receberá como herança o que nós já temos, herdeiros de nós mesmos, os benefícios do empenho de trabalhar na vinha do Pai. Numas de suas moradas, adquirir o direito de viver, de visitar, de conviver mais perto uns com os outros, em moradas de regeneração, e a terra regenerada pela renovação espiritual e integral de todos os espíritos.
E para isso não há necessidade de chover encarnações de espíritos superiores. Não há necessidade de se fazer um passo de mágica como muitas vezes esperamos. Basta uma única boa vontade de nossa parte. A nossa predisposição de fazer diferente, de se colocar diferente. A nossa boa vontade em elevação moral modifica a do nosso próximo. A modificação do nosso próximo cria-se uma corrente de bem, de elevação, e nós mesmos herdamos os benefícios. De que maneira que nós vamos nos reencarnar se somos herdeiros de nós mesmos? Felizes, em plenitudes, recuperados, sadios. Jesus veio porque nós éramos doentes, lembra? Sadios, levando a ciência do amor a todos que convivem. Nós nos nasceremos sentindo de outra maneira, fazendo de outra maneira. Para compreender e ter consciência e aceitar o cosmos como nossa morada, nosso lar, a nossa casa, a casa do Pai e nós. A Terra não está isolada do cosmos. Temos que ter consciência da Terra. Palestra que fiz o mês passado. Temos que ter consciência do cosmos, porque é nele que habitamos. É nele que viajamos em grande velocidade. Viajamos pela eternidade, modificados até alcançarmos a plenitude maior do Espírito, até o momento em que nós mesmos seremos chamados de espíritos superiores e elevados. Até o momento em que nós mesmos seremos chamados a auxiliar outras moradas da casa do Pai. Pessoas e acontecimentos foram antecipadamente examinados. Pensa que nós já não fomos chamados? Fomos. Para que possa seguir com o coração tranquilo. Lembra que ele pede para não turbar o coração? Com a mente alada no cosmos, nas moradas infinitas e felizes do Pai. Com um olhar em provas e expiações hoje, mas com um olhar no universo, na vida exuberante. Os espíritos amigos corporificam-se diante de nós, são membros ativos da tua família, da nossa casa. Chegam de outros clãs, chegam de outros lugares dos cosmos, com a tarefa de reestruturação do bem que nos compete desenvolver. Que possamos nos colocarmos à disposição de auxiliar esses espíritos, arregaçar as nossas mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, sou um trabalhador. Não estou lá muito pronto, não. Estou firme como um prego na areia, mas firme. Vamos trabalhar, vamos evoluir. Não é somente Joana, não é somente o Mauro, não é somente Eurípides e o Bezerra. São milhares e milhares de espíritos evoluídos que nos conclamam ao trabalho que nos compete desenvolver. Que nos compete auxiliar. Para encerrar, quero falar de Jesus de uma maneira particular. Não este que eu acabei de falar. Eu quero falar de Jesus, aquele Jesus que nós buscamos falar quando fazemos a prece.
Aquele Jesus que nós abrimos a porta do coração para que Ele entre. Aquele Jesus que nós confiamos da maneira que Ele confia em nós, quando Ele fala para o Pai, sendo o nosso procurador, sendo o nosso intermediário, sendo o nosso caminho, sendo a nossa chamada. E Ele diz singelamente, com um olhar voltado para Deus: Aba, aba, papaizinho. Aba, aba, eu os amo tanto, tanto que ofereci a minha vida em carne. Eu os amo tanto porque eu conheço antes deles chegarem. Eu os conheço daquele momento em que cada um foi individualizando e traz dentro de seu coração a pergunta inata: há um Criador, há um Pai, há alguém superior a mim mesmo? Aba, aba, eu os conheço desde a formação da terra, quando ao teu lado projetei o primeiro pó de galáxia para que ela se fizesse. Eu os conheço desde cada coisa que aqui foi criada, das nuvens, das águas sem fim, da terra sólida, das noites, dos dias, das estrelas, dos teus anjos passando sobre as águas e a terra mergulhada e vagando no universo. Eu os conheço desde o primeiro momento em que disseram que queriam fazer algo mais por si, que queriam crescer e ser igualmente como eu, homens de bem. Eu os conheço desde o primeiro choro, desde o primeiro pedido de ajuda. Eu os conheço desde o primeiro erro, desde a primeira queda, desde a primeira mão no punhal, desde o primeiro ato de guerra, desde o primeiro ato de escravidão, desde o primeiro ato de subjugação. Eu os conheço desde a primeira doença infinita que já chamamos lepra, que já chamamos câncer, que já chamamos de tantos nomes sem fim. Eu os conheço. Eu os conheço com a infinidade de suas próprias capacidades. Eu sei onde pode errar. Eu sei onde pode falir. Eu sei aonde a fé fraqueja, como Pedro, que se permite que as águas o submete diante do medo ao encontrar-se comigo. Eu os conheço desde o pedido de prova de Tomé no dedo de minhas feridas. Eu os conheço, Senhor, desde os primeiros circos, desde as primeiras perseguições. Eu os conheço desde as primeiras cruzadas. Eu os conheço desde o avanço ao convento em que habito. Eu os conheço, infinitamente eu os conheço e ainda assim eu os amo. Eu amo com intensidade. Eu amo porque acredito em sua capacidade. Eu os amo, Aba, porque tu os criaste, porque tu és perfeição, e porque nada se falha e nada se perde, tudo se transforma naquilo que tu crias. E o meu amar é um amar de perdão,
é um amar de solidariedade, é um amar de caminhar, é um amar de doar, é um amar de se fazer junto, é um amar de carregar nos braços, é um amar porque eu os quero. Quero que façam parte do universo, quero que façam parte de tua casa, quero que faça parte em todas as moradas. Eu os quero comigo e por isso eu lhe peço, não os tirais do mundo, mas que eles vençam o mundo como eu venci, não a terra inanimada, que essa está em tuas mãos, Abba. Mas o mundo de desespero que há dentro de si, o mundo de experiências e erros e quedas que há em cada um, que eles vençam em favor de nós, que eles vençam em favor do conhecimento, que eles vençam em favor da paz e que eles vençam para viver como irmãos. Abba, eu lhe peço, cada um deles, porque nenhum deles se perderá. Se eu olho as estrelas e eles se rastejam no chão, dia virá que, como eu, as estrelas desejarão e alçarão. Abba, antecipadamente peço o teu perdão, porque eles não sabem o que fazem. E o dia que souber, tu compreenderás, porque a minha vida vos dou para que eles cresçam e caminhem lado a lado comigo, num sorriso festivo de crianças em todas as moradas. Deste Jesus que quero te falar. Deste Jesus que ama, que perdoa. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana, um universo infinito a conquistar. Comece por cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco, sempre, infinitamente conosco.